Nesse momento, temos o espaço da Tribuna Livre, com a presença de representante do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 51/2024, que originou a presente tribuna. O vereador que abaixo subscreve o presente documento, observadas as normas regimentais, requer a cedência do espaço da Tribuna Livre em sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2024 para o Centro Universitário da Serra Gaúcha, com o objetivo de explanação, fomento do debate sobre investimentos na área da ciência e tecnologia, voltado aos profissionais recém-formados, para que esses tenham um campo mais fértil para atuação. Dada a importância do tema, solicita a aprovação do presente requerimento por parte de nobres pares. Vem assinado pelo vereador Sandro Fantinel. Convido, então, o vereador Sandro Fantinel para que conduza o representante da FSG de Caxias do Sul para ocupar a tribuna pelo tempo de até 20 minutos. Bom dia. Primeiramente, agradeço a oportunidade, para esse espaço de fala. Cumprimento também as autoridades aqui presentes, vereadores, vereadoras, a plateia. Eu me chamo João Luiz Almeida Weber, sou professor e coordenador do curso de Psicologia da FSG, Centro Universitário, que esse ano completa 25 anos de existência aqui na nossa cidade, sempre com um compromisso muito importante do desenvolvimento da ciência, da pesquisa e também da extensão universitária aqui em Caxias do Sul. Inclusive, estivemos aqui na semana passada recebendo o prêmio da cidade de Caxias do Sul aos 25 anos de existência do Centro Universitário. A minha fala aqui vai ser breve, eu vou introduzir um aluno nosso, que é o Nicolas. O Nicolas é estudante do curso de Psicologia e sempre demonstrou um grande interesse pela ciência, pela pesquisa acadêmica, e ele vai ocupar esse espaço de fala que é tão importante, o espaço dos estudantes, para fazer um debate, uma discussão acerca da temática da ciência no Brasil atualmente. Obrigado. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer à FSG por me dar a oportunidade de estar aqui representando eles. Agradecer a cada um dos vereadores por terem me cedido esse espaço. Vocês votaram para mim estar aqui, então agradeço. Agradeço as pessoas que estão aqui vieram para me assistir e trazer esse assunto tão importante que é a ciência no Brasil. E queria começar trazendo um dado do indicador de letramento científico que foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Letramento Científico no ano de 2014, com dados representativos da população brasileira, que verificou 4 níveis de letramento científico dentro da população, sendo o nível 1, o nível mais básico, o nível 2, o nível mais rudimentar, e o nível 3, o letramento científico básico, e o nível 4, o letramento científico proeficiente, e a gente vê logo após as porcentagens dentro da população brasileira, de apenas 5% da população brasileira dentro dos 5%, dentro das pessoas mais proeficientes na ciência. E o resto, os 95% abaixo disso, sendo que a maior parte está no nível 2 de letramento científico, ou seja, rudimentar. Esses dados vão ser complementados depois, podem passar. São passados... Volta uma... Aí. Foram passadas várias perguntas para a população, para verificar essa condição, se elas se encaixavam ou não em um nível de letramento científico. Vocês podem ver, para se encaixar no nível 4, ou mais proeficiente, eles passaram uma pergunta que foi essa aqui. Basicamente, eles diziam que até o ano de 2100, a temperatura média global iria aumentar tantos graus Celsius. Existia o cenário otimista e o pessimista, onde que o pessimista seria 3,7 graus Celsius em média e o otimista seria apenas 1 grau Celsius em média. A pergunta que foi feita com base nesse gráfico é por que existe um cenário pessimista e um cenário otimista? E a resposta é, depende. Se a gente investir, tentar mitigar os problemas ambientais, a gente pode fazer mais próximo do cenário otimista. Mas se a gente for não dar bola, não ficar
tentando mitigar esse problema, vai tender aí para o cenário pessimista. Então, a resposta era essa. Cerca de 6% das pessoas acertaram apenas. Pode passar agora para o nível mais, aí. E esse é do nível 1. Eles apresentaram uma bula de um remédio, onde que está ali na tarja amarela, dizendo que você deveria utilizar esse remédio por 7 dias no máximo. A pergunta era bem simples. Por quantos dias no máximo você pode tomar esse remédio? 10% da população errou. Tá escrito na bula. Elas não souberam responder. Pode passar. Aí você pode dizer assim, pode ser que estava com falta de atenção. Não, os dados estão aqui demonstrando dentro da população do nível proficiente 4, existem ainda a proporção de pessoas que fariam com dificuldades ou seriam incapazes de fazer. Você pode ver que 55% da população, e mesmo dentro disso, 35% do nível 4, teriam dificuldade em interpretar os resultados de um exame de sangue com os dados de referência do lado. O exame de sangue só tem o resultado aqui e a referência do lado. Você vê se está dentro do parâmetro, não. 55% não saberiam responder ou interpretar esse exame. Então, são dados alarmantes, e eu queria trazer que isso vem de um passado já muito distante, que o Brasil não possui universidades antigas como o Velho Mundo. Pode passar. No Velho Mundo, a gente tem universidades que vêm do século XII, século XIII, século XIV. Aqui, no Brasil, as primeiras universidades surgem apenas em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil após a invasão de Napoleão na região de Portugal. E as primeiras universidades, não eram nem universidades, eram faculdades, centros médicos cirúrgicos que existiram no Brasil em 1808, já eram modelos defasados. Pode passar ali, passa de novo. São modelos defasados, porque em 1810 surge na Alemanha, na Universidade de Berlim, o modelo de Humboldt, Universidade Moderna, que é baseada nos conceitos de pesquisa, ensino e extensão, essa tríade. E o modelo de ensino dos centros médicos cirúrgicos do Brasil era mais defasado, e somente, pode passar, somente no ano de 1934, mais de 120 anos depois do surgimento das universidades modernas, é que surge aqui no Brasil a USP, né, a primeira universidade moderna do Brasil. E dentro do Estatuto de Fundação da USP, está lá, pode passar. Artigo 2, e o primeiro item está: promover pela pesquisa o progresso da ciência. Então, o principal motivo das universidades são promover pela pesquisa o progresso da ciência. Se você for na rua e pedir para alguém o que faz uma universidade, eles vão dizer assim, forma profissionais. Sim, mas está equivocado. É principalmente promover pela pesquisa o progresso da ciência. E essa percepção pública limitada se intensifica com... Pode passar. Se intensifica com as questões do século XX como um todo. Se a gente parar para pensar o progresso da ciência no Brasil, você pode pensar assim, surgiu a USP, agora vai deslanchar, mas não. Durante o século XX, a gente enfrentou diversas instabilidades políticas. Logo após a fundação da USP, ocorreu o golpe do Estado Novo, em 1937, Segunda Guerra Mundial, a deposição do Getúlio Vargas, a morte do Getúlio Vargas, o contragolpe de Marechal Lott, o golpe de 64, a volta da democracia em 1985, a hiperinflação, em 1990 surge o Plano Real, o Collor é impeachmentado, somente começamos a ter uma estabilidade no início dos anos 2000. Essa estabilidade, então, portanto, pode passar. Essa instabilidade, portanto, só vem com o início dos anos 2000, e a gente tem um problema aqui que resultou na ausência de um plano nacional de investimento na pesquisa e na ciência no Brasil. Em outros países, como nos Estados Unidos, que a gente tem a National Science Foundation, e na Europa, que a gente tem o Horizon Europe, que é uma comissão, agência governamental, que determina que, independente se for, nos Estados Unidos, por exemplo, um presidente republicano, democrata, ele tem que seguir aquele parâmetro de investimento. Aqui no Brasil, a gente tem a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a 4ª edição aconteceu em 2010, e a última, agora a 5ª, aconteceu em 2024. Ou seja, 14 anos depois. Se não bastasse a falta de continuidade, ela não é nem uma obrigação, ela é uma sugestão. O governo faz se quer. Então, pode-se dizer que um governo vem, tenta seguir aquilo lá, se por algum motivo não é reeleito, o outro governo desfaz tudo que o anterior fez e faz da sua maneira. Como o reitor da FSG, quando que eu trouxe para ele essa informação, ele disse, não existe política de governo, não política de Estado. E é realmente isso mesmo. Pode passar.
A gente tem falta de infraestrutura, vocês podem ver essas notícias que eu trouxe aqui, falta de infraestrutura na UFSC, na URGS, na UFRJ, falta de luz na UFRJ, em universidades não só federais, mas universidades privadas também caindo os pedaços, não faltando ar-condicionado, faltando ventilador, faltando tudo. Cadeiras quebradas, é algo surreal. Pode passar. A gente tem também a questão das burocracias e de financiamentos. Hoje, para a gente fazer uma pesquisa científica, primeiramente a gente tem que passar pelo comitê de ética, que dura em média 2 meses, porque as pessoas não são remuneradas para estar lá no comitê de ética e fazer aquele processo de verificação. Então, demora cerca de 2 meses para você ter o projeto aprovado para começar a pesquisa. Agora, imagine você está fazendo uma pesquisa, na metade da pesquisa você vê que um cara lá do Japão publicou a mesma coisa que você está pesquisando. Ele já publicou, a sua pesquisa não é mais original, você tem que mudar. Muitas vezes você ganha um financiamento para fazer essa pesquisa, e quando você vê que alguém já publicou, você tem que mudar a pesquisa. E para você mudar a pesquisa, você tem que mudar o orçamento. Para mudar o orçamento, mais 5 meses em média para você poder ter essa mudança. Isso é inadmissível, é uma burocracia massiva, que na ciência a gente precisa de agilidade, não é que nem construir uma ponte, não é que nem vocês aqui, vereadores ou deputados, seja lá o que for, para construir uma ponte, fazer um projeto. Não, na ciência a gente precisa de agilidade, é volátil, é inovação a todo momento. Cada momento alguém publica em algum lugar do mundo. Se a gente quer fazer a ciência acontecer, ela tem que ser rápida, ela tem que ser eficiente. Isso não acontece, além da falta de investimentos e tudo mais. A gente tem o problema, então, por exemplo, da fuga de cérebros, que cientistas brasileiros, vendo todos esses problemas, eles saem do Brasil porque veem que não tem como fazer o trabalho por aqui. E isso é um problema gigantesco. Por quê? Porque, por exemplo, imagine que um grupo de cientistas brasileiros vão para a França, em Lyon, podemos dizer assim, e lá um laboratório só com cientistas brasileiros em Lyon descobre a cura do câncer. Quem descobriu a cura não foi o Brasil, foi a França. Então, mesmo que todos os cientistas sejam brasileiros, logo, a gente vai ter que comprar a cura por um valor exorbitante, sendo que a gente poderia estar aqui sendo um país de renome do ponto de vista científico. E aí a gente tem outro problema, que quem faz a ciência no Brasil hoje são estudantes de graduação, de pós-graduação e professores universitários. Os estudantes de graduação, eles são ainda imaturos do ponto de vista de conduzir uma pesquisa científica com rigor metodológico concreto que deveria ser feito. Os de pós-graduação têm milhares de coisas para fazer, trabalhos, estágios. E vocês podem ver também o professor universitário é um dos piores. Por quê? A gente tem dentro da carreira de professor universitário uma exigência de, no mínimo, 8 horas semanais para dar aula. Você pode dizer, não, mas é 8 horas só. Não, mas essas 8 horas viram 20, viram 25. Por quê? Porque precisa corrigir prova, precisa fazer trabalho, corrigir trabalho, precisa estar orientando o TCC, precisa estar supervisionando estágios. Então, essas 8 horas viram 20, viram 25. Então, não tem tempo para o professor universitário se dedicar, de fato, à pesquisa. Então, quem quer seguir na pesquisa, não existe profissão cientista, existe professor universitário. E professor universitário não consegue fazer pesquisa. Então, a gente tem uma limitação da estrutura rígida do ponto de vista acadêmico. E a gente tem o problema da polarização política. Obviamente, se você vai ligar na televisão a TV da Câmara dos Deputados, lá, a Comissão da Educação, da Ciência e Tecnologia, 90% do tempo é um cara xingando o outro, nenhum projeto sendo apresentado, é um xingando o outro e questão de ordem para todo lado. Você vai ver, qualquer comissão que você vai olhar, você não vê nenhum cara que vem aqui e mostra um dado científico e diz, não, mas eu acho que a gente, com base nesse dado, acho que a gente precisaria investir nesse lugar. Não tem. Só tem crítica, xingamento, e o debate técnico morreu. A ciência no Brasil está sofrendo por um problema estrutural do passado que vem se acentuando cada vez mais e se agrava com toda essa polarização política que faz com que o debate técnico morra, como é o caso de agora. E, por último, queria já finalizar, eu pensei que eu ia durar menos tempo aqui, então, queria trazer alguns cientistas brasileiros de renome, que é o César Lattes, um físico importantíssimo, que ele só não recebeu o Nobel, na época, Nobel de Física, porque, na época, quem recebia era o laboratório e não o cientista, né? Então, ele não acabou recebendo, mas ele é o nosso maior representante da ciência até hoje. A gente tem o Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas. A gente tem o Vital Brasil, que foi ele que descobriu o soro antiofídico, né, da picada de cobra. A gente tem o Oswaldo Cruz, um dos pioneiros do combate a endemias no Brasil, as vacinações. A gente tem a Suzana Herculano Hausel, que foi a mulher que descobriu quantos neurônios a gente tem no nosso cérebro. A Júlia de Mello, que descobriu a maior galáxia já conhecida em toda a história da ciência.
O Carlos de Paz Araújo, que descobriu a memória ferroelétrica, então a televisão, o celular, todos os eletrônicos que a gente tem, se a gente desliga ele e depois a gente liga e ele está onde a gente parou, é graças ao Carlos de Paz Araújo. E, por último, mas não menos importante, o neurocientista Miguel Nicoleles, que é um dos pioneiros das pesquisas cérebro-máquina. Foi ele que, no ano de 2014, projetou o exoesqueleto que fez, na abertura da Copa do Mundo de 2014, um tetraplégico chutar uma bola. Então, todos eles são nomes proeminentes da ciência brasileira, faltou muitos outros, existem muitos outros agora, e a gente tem capacidade, a gente tem nomes, a gente tem possibilidade de fazer isso acontecer no Brasil, a gente tem possibilidade e gana para fazer. Tanto é que quando os brasileiros vão para fora, para as universidades de fora do Brasil, todo mundo adora os brasileiros, porque eles se viram com o que tem, que é pouca coisa. E lá eles conseguem fazer tudo, então eles fazem muita coisa. Então, a gente tem capacidade, a gente tem possibilidade, a gente só tem um problema que é estrutural, que poderia ser mudado com uma base de um diálogo e um maior apreço pela ciência, que infelizmente não é o que a gente tem. É isso que eu teria para falar. Parabéns, obrigada. Que orgulho. Obrigada, professor. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns. Muito obrigada pela reflexão, né? Pela aula. Importante tema para a gente discutir também aqui na Casa Legislativa. Muito obrigada pela participação de representantes da FSG, Centro Universitário da Serra Gaúcha. Seguindo